Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse formato temporário, nesse formato usando a tecnologia para nos aproximar da comunidade, para nos aproximar de Deus e para estarmos juntos como igreja, louvando e exaltando e glorificando ao nosso Deus nessa noite, nesse culto. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Deus tem sido um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Afinal de contas, meus irmãos, apesar de tudo, Ele está conosco. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza e Ele está no comando de todas as coisas. E eu queria iniciar e convidá-lo a entrar nesse momento de culto, de momento de adoração, deixando a palavra de Crônicas, que diz assim no capítulo 16, versos 30 e 31. Tremei diante dele toda a terra, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Digam-se entre as nações, reina o Senhor. E é nesse espírito que eu quero convidá-lo a louvar, a exaltar e a buscar o Senhor nessa noite, na certeza que o Senhor reina, na certeza que o Senhor está conosco e na certeza que Ele tem o controle de todas as coisas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos cultuá-lo, vamos erguer as nossas vozes, vamos colocar as nossas súplicas diante dEle, colocar as nossas causas diante dEle, e vamos cultuá-lo nessa noite de adoração, nessa noite de comunhão aqui na IPI de Aracaju. Deus nos abençoe. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar
que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Graça e paz, queridos. Façamos a leitura no Salmo 80, dos versos 7 ao 19. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas. Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repousa a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, não nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém. Graça e paz, irmãos. Oremos ao nosso Deus nesse momento, suplicando dele graça, misericórdia e perdão. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Teu trono de graça, suplicando a Deus que o Senhor nos perdoe, que o Senhor purifique os nossos lábios, os nossos corações, ó Deus. Senhor, Tu és soberano, não há outro como Tu, Senhor. Obrigada pelo Teu amor incondicional que nos chamou para perto de Ti, Senhor. Ó Deus, no nome santo de Jesus, tem misericórdia de nós, dos nossos pensamentos, ó Deus, que às vezes, muitas vezes, nos afastam de Ti. As nossas ações, ó Deus, Deus bendito, perdoa a nossa omissão, que muitas vezes, ó Deus, temos a oportunidade de falar do Teu amor e não fazemos. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. O Teu povo, Senhor, que chama pelo Teu nome, se achega nesse momento, Senhor, humildemente, rogando a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Deus, em nome de Jesus, Te suplicamos, ó Deus, renova as nossas forças, ó Deus. Pai querido, aumenta a nossa fé, nos dá, Senhor, um novo ânimo, um novo vigor a cada dia. Ó Deus, para que possamos viver com fé e esperança, Senhor, em dias melhores, ó Deus. Crendo sempre, Senhor, que independente das circunstâncias, independente, Senhor, do momento que estamos vivendo, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, ó Deus, nos amparando, cuidando de nós, ó Deus, carregando, Senhor, conosco as nossas dores, Senhor. Deus bendito, muito obrigada pela Tua presença santa, Senhor. Obrigada, Deus, pela salvação através de Cristo Jesus. Obrigada pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite chegar diante de Ti, Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, e suplicarmos a Deus por perdão, por misericórdia, por graça, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Renova, Senhor, a força do Teu povo, Senhor. Faz-nos fortes, faz-nos, ó Deus, firmes, ó Deus, em Ti. Que nada, Senhor, nem ninguém, Senhor, nos afaste de Ti, nos afaste do Teu amor. Senhor, que a cada dia possamos buscar forças, ó Deus, na Tua palavra.
Ó Deus, em nome de Jesus, traz à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Ó Deus, renova em nós o teu amor. Renova em nós, ó Deus, a tua força. Aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor nos ouve, não por nós, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, Senhor.
para viver. O povo escravizado, que pelas mãos do Senhor saiu das garras do Egito, teve uma marcha lenta rumo à terra da promessa. Foram 40 anos de um aprendizado difícil sobre confiança, solidariedade e perseverança, conteúdos nada fáceis de se aprender. Levou muito tempo para que Yahvé tatuasse essas e outras palavras sobre as cicatrizes deixadas pela chibata de Faraó. Mas no tempo oportuno, um povo livre deu lugar aos escravos saídos do Império do Sul. Em nossos dias, em nossa nação, homens e mulheres foram lançados na escravidão. De acordo com dados do Banco Mundial, quase 15 milhões de homens e mulheres estarão abaixo da linha da miséria em 2021, vivendo sem o mínimo, sem ter direito ao pão nosso de cada dia. Destes, a maioria é composta por mulheres que chefiavam famílias e ficaram sem emprego. Podemos até visualizar o grande número de prestadores de serviços que não têm mais o privilégio de comer do suor do seu rosto. Ao observar este cenário, a IPIB, através da sua diaconia, ouviu o clamor de um povo, o grito dos excluídos. Ao mesmo tempo em que vemos uma sarça arder sem se consumir e tirando as sandálias dos pés, entendemos que Deus novamente chama homens e mulheres para levar os desprovidos para um lugar de segurança. A IPIB tem feito isso desde o início do ano de 2020. A Secretaria de Ação Social e Diaconia da IPIB já ajudou os desabrigados pelas chuvas do Sudeste e Nordeste, campanha Amor em Ação, bem como apoiou as igrejas do norte do país no auge da crise de saúde pública gerada pela pandemia de Covid-19, campanhas Manaus e Acre. Agora, com a sua ajuda, faremos uma ação que abençoará simultaneamente as 5 regiões de nossa nação, numa tentativa de combater a fome que está assolando as classes populares da sociedade brasileira. Mais uma vez, a conta da diaconia será disponibilizada para que todos possamos ofertar e assim socorrer os que sofrem. O montante será transformado em cestas básicas para membros e congregados da IPIB e em refeições prontas para a população em situação de rua. A arrecadação será de 15 de abril a 15 de maio e a distribuição será feita no domingo 23 de maio, domingo de Pentecostes. E em Pentecostes, depois de vencidas as lutas, todos comeremos e beberemos alegremente na única mesa na qual não há ninguém comendo migalhas. Vamos comer na mesa do Cordeiro e juntos celebrar ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, conforme nós pudemos ver e ouvir nessa tocante campanha promovida pela Secretaria Nacional de Diaconia, o clamor, o sofrimento, o gemido, a fome, a indignidade, a opressão pela qual passa o povo menos favorecido do nosso país, chegou ao coração de Deus. O gemido, a dor que a fome causa, está incomodando profundamente a justiça e a misericórdia de Deus, razão pela qual ele mobiliza a sua igreja para que sejamos nós, os seus instrumentos de libertação, de misericórdia, de graça, de generosidade para com aqueles que não têm pão sobre a mesa, para com aqueles que não têm alimentos na despensa. Você viu aí, ao longo do vídeo, o número Pix. O Pix é uma criação que veio para facilitar as transferências bancárias. Se você possui um aplicativo do seu banco, você pode, pelo seu celular, fazer uma transferência instantânea, imediata e muito fácil para essa campanha. Mas se não, você pode se dirigir até uma agência Bradesco e, de posse do número da agência e da conta corrente, contribuir com a campanha da Secretaria Nacional de Diaconia. Qual a importância de contribuir para essa campanha? Se eu já contribuo para a igreja local, se eu já sou assíduo nas minhas ofertas com os meus dízimos para a igreja local. Essa campanha ela tem uma amplitude nacional. Esses recursos
chegarão em outras regiões muito sofridas, muito atingidas pela fome, pelo desemprego, pela miséria, que já é muito ampla em nosso país. Portanto, é muito importante essa campanha nacional, mas contribua também para a nossa igreja local. Nós também aqui temos os nossos projetos diaconais, nós aqui também temos os nossos alvos de assistência e de acolhimento aos menos favorecidos. Tanto quanto temos também as nossas demandas e os nossos compromissos administrativos com a manutenção da casa do Senhor, da obra do Senhor. Agora nós vamos ter um cântico, você vai ter um período de reflexão e edificação por meio de um cântico, tempo em que você se prepara para a mensagem e reflete também sobre a sua missão de ser generoso, de ser grato a Deus, sendo generoso com a sua causa. Logo após o cântico, nós teremos a alegria de acolher a palavra de Deus por intermédio do reverendo Caio Batista, que muito generosamente cedeu o seu tempo, a sua sabedoria, a sua experiência com Deus para compartilhar o Evangelho de Cristo conosco. Ouçamos com atenção aquilo que o Espírito quer falar à sua igreja. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso
coração. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Que bom que nós estamos juntos, que bom que nós estamos conectados, e eu quero agradecer inicialmente ao reverendo Rodrigo pelo convite, também aqui citar a Ana Isaura, minha querida amiga, e dizer do meu privilégio em me dirigir e refletir e compartilhar a palavra de Deus com a IPI de Aracaju. Eu sou o pastor Caio Batista, sou pastor aqui em Sorocaba, da IPI Morumbi, conhecida como Hub Sorocaba, e atualmente sou secretário de evangelização da IPI do Brasil, e gostaria de falar com você sobre o tema Igreja, a Lavoura de Deus. E o texto que me foi passado como responsabilidade para nós estudarmos é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, e eu quero ler desde o versículo 1 ao versículo 9, e pedir que você acompanhe comigo essa leitura. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, e o texto diz assim: Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se vocês fossem crianças. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e não fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Apolo, será que assim não está agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês, o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. O reverendo Rodrigo propôs essa reflexão a respeito dessa analogia constante na Bíblia de alguns princípios, especialmente da missão, aplicado à agricultura. O Carlos Mestres, que é um pesquisador bíblico, faz uma reflexão interessante sobre isso, inclusive analisando as palavras de Jesus, quando Jesus, por diversas vezes, faz esse tipo de analogia, esse tipo de conexão, as parábolas, as ilustrações com a vida do cotidiano, a vida do campo, a vida comum das pessoas. E quando ele faz essa reflexão, esse estudioso Carlos Mestres, ele diz que essa conexão com a realidade das pessoas, com o contexto rural da época, se dá em função de dois motivos. O primeiro, a didática, a preocupação com o ensino. Isso faz com que as pessoas tenham uma conexão com a própria vida. A didática da simplicidade, a didática da própria vida cotidiana das pessoas. Mas há uma segunda reflexão que ele faz.
ele diz que o evangelho é aplicado à vida. Diferentemente das críticas que nós muitas vezes encontramos no discurso de Jesus, exemplo, direcionado aos fariseus, aos religiosos, de uma religião injusta, indiferente, impessoal, contraditória, a usar a linguagem simples do povo, a fazer esse tipo de conexão, Jesus e os textos bíblicos querem também fazer uma conexão do evangelho com a vida. O evangelho é aplicado à vida. O evangelho tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a forma que nós vivemos. E o apóstolo Paulo sabe muito bem disso, faz uso também dessa analogia, não só nesse texto, mas também em outros textos, fazendo essa aplicação e essa conexão através de um instrumento didático, de um recurso didático, mas também através de um ensino aplicável à vida. Então, quando nós falamos a igreja, a lavoura de Deus, nos traz e nos remete essa didática, mas também a aplicação na nossa vida, na minha e na sua vida. E o texto que nós lemos é um texto interessante. Eu quero considerar algumas coisas nessa leitura, levar você aqui juntos, né, a pensar sobre esse tema. Primeiro que Paulo inicia esse capítulo de uma forma muito dura. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, de diversas formas, mas especialmente no comportamento. E a gente percebe isso quando Paulo inicia até de uma forma dura, dizendo, olha, eu não me dirijo a vocês como se vocês fossem pessoas maduras ou pessoas mais espirituais, mas eu me dirijo a vocês como vocês fossem crianças. E ele inicia esse texto colocando essa palavra de exortação e fazendo uma certa repreensão ao comportamento das pessoas daquela comunidade, comportamento que não os diferenciava do mundo. Não havia uma diferenciação entre a vida deles e a vida das pessoas que não conheciam o Evangelho. Nessa introdução, eu queria considerar essa fala de Paulo relacionada ao mau testemunho. Por que eu quero fazer essa conexão? Porque quando nós falamos a respeito da igreja, é interessante que hoje existem alguns paradigmas também e alguns problemas, né, em relação ao testemunho. Primeiro, que nós hoje precisamos falar o que nós não somos para que a cultura e as pessoas compreendam quem nós somos. Não quero que você entenda isso de uma forma até soberba, né? Como assim falar o que nós não somos? É muito comum, por exemplo, quando eu pego o Uber ou quando eu me identifico com um pastor no Uber, o motorista ele sempre faz uma série de perguntas relacionadas a tudo aquilo que ele vê na internet, o que ele acompanha nas mídias, e nos enxergam com um certo preconceito de que nós somos o que eles consomem nessa grande mídia. Talvez você na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, constantemente tem que dizer às pessoas assim, olha, eu vou numa igreja, participo de uma igreja, sou cristão, presbiteriano, independente, mas na minha igreja não é assim. Então nós temos esse problema, que de alguma forma nos coloca diante dessa questão do testemunho. O segundo aspecto é que nós temos hoje muita gente ferida, decepcionada com a vida comunitária. Claro que a gente pode dizer que talvez, né, houveram expectativas erradas, equivocadas em relação ao que a igreja é, mas nós encontramos ao longo dos anos, na caminhada, pessoas que foram feridas pela instituição, pessoas que estão decepcionadas com a sua própria igreja, com seus líderes. Talvez você seja uma delas e talvez você conheça pessoas que foram machucadas em algum momento e se frustraram com as pessoas, com a igreja e com a instituição. Então, olha que interessante, esse cenário que a gente vive é esse cenário, especialmente no contexto dos dias atuais, daquilo que nós não somos, de um número muito grande de pessoas que se identificam com esse movimento, né, de desigrejados. E em terceiro aspecto dessa introdução,
o fato da virtualização da fé. Pessoas que estão acompanhando apenas de longe, elas estão distantes, elas têm uma opinião a respeito da igreja, elas podem considerar a respeito do que é a igreja, mas elas estão longe, elas apenas consomem o que a igreja oferece. E quando a gente faz esse paralelo entre aquilo que nós estamos vivendo hoje e o público que Paulo está escrevendo essa carta, né, de uma forma dura, é o que nós estamos vivendo. Apenas se referir à igreja nos traz essa barreira da imagem, né, essa compreensão equivocada a respeito do que é a igreja. Agora, ele avança, e quando ele avança, logo após essa dura introdução, ele nos coloca diante de 3 aspectos que eu quero considerar aqui. O primeiro aspecto que eu quero considerar é quando ele diz: nós somos somente servidores de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Somos servidores de Deus. Numa cultura de consumo, como essa que eu disse a respeito da virtualização da fé, Paulo está dizendo que nós somos chamados ao serviço. Nós somos chamados a sermos servos, né? Somos chamados a exercermos a diaconia, não só no aspecto na direção do outro, mas na mutualidade e no exercício da reciprocidade. É comum Paulo usar nos seus textos a expressão alelon, uns aos outros. E quando ele cita que somos somente servidores de Deus, ele está falando sobre esse tipo de serviço. Uma comunidade que serve uns aos outros. Nós estamos aqui para servir. A conexão que nós fazemos com a própria pessoa de Cristo, quando ele diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E olha que interessante, a igreja é um local de serviço. A igreja é um local onde eu exercito aquilo que a sociedade não me oferece como possibilidade de servir uns aos outros. Quando a gente fala sobre missão da igreja, e a igreja como essa lavoura, como esse local de desenvolvimento orgânico, eu diria que um dos principais aspectos, se não o principal aspecto da vida orgânica da igreja, é o serviço. Servirmos uns aos outros. Uns aos outros. Alguns anos atrás, eu estava na nossa igreja, no antigo espaço, e eu estava na sala pastoral, onde nós nos reunimos para orar, e eu escutei na cozinha ao lado, as nossas divisões eram feitas de drywall, né? Nós não tínhamos parede, fomos adaptando a igreja, e eu escutava 2 homens, 2 pessoas rindo, mas muito, dando risada e conversando, e eu fui identificar quem era. Abri a porta e olhei lá e vi que eram as 2 pessoas que estavam na escala, naquele encontro, daquele culto, na escala do serviço e da estrutura. Eram voluntários na área para ver se tinha água, como estava a questão da estrutura fora do estacionamento, ver o café. Estavam com uma equipe de estrutura ao culto. E quando eu voltei para a sala, eu me dirigi à equipe e eu disse: olha, vocês estão ouvindo isso? São 2 pessoas que estão servindo alegres. Elas estão servindo a comunidade, estão felizes. Mas tem um outro aspecto. Uma dessas pessoas é um empresário bem-sucedido, que possui uma empresa grande, com muitos funcionários, uma pessoa que já conheceu o mundo, uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo. E a outra pessoa é um vigilante que trabalha num condomínio da cidade, no período da noite, vigiando as casas. E eu me dirigi à equipe e disse: você sabe aonde, na sociedade, que eles podem servir uns aos outros e desfrutarem de uma comunhão que em local nenhum da sociedade eles poderiam fazer? Na igreja. A igreja os coloca no mesmo patamar, no mesmo nível. Somos servidores. E nós nos esquecemos disso, especialmente quando a gente lembra do texto de Atos, onde a gente percebe que na comunidade primitiva o serviço, a mutualidade, a reciprocidade era uma constante característica dessa igreja, ao ponto deles serem reconhecidos por isso.
Então, eu quero te fazer aqui uma reflexão. Você que participa da igreja, você vai na igreja para ser servido ou para servir? Você, na sua vida comunitária, exercita a reciprocidade, a mutualidade? Porque Paulo enfatiza, somos somente servidores de Deus. Somos somente servidores de Deus. A igreja é esse local onde nós podemos experimentar essa mutualidade e essa reciprocidade através do serviço que em local nenhum da sociedade nós podemos e que somente na vida comunitária podemos experimentar. Um segundo aspecto que Paulo considera, logo em seguida, é quando ele diz: cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Numa primeira leitura, parece-nos até contraditório, porque Paulo diz, nós somos servidores de Deus. E aí ele faz um movimento contrário, dizendo, olha, mas cada um faz o trabalho que o Senhor lhe deu. Não há aqui uma desconsideração do trabalho comunitário. O que Paulo está dizendo, e essa é a segunda consideração, é que cada um tem a sua vocação. Cada um tem o seu chamado e a sua vocação. Primeiro, somos servidores uns dos outros. Segundo, cada um tem a sua função, o seu chamado e a sua vocação nesse serviço. Não é um conceito de individualidade, dizendo a cada um faça a sua parte. Cada um faz aquilo que lhe cabe, individualmente, sem considerar o outro. Não é isso que Paulo está dizendo, que é algo, inclusive, comum na nossa vida comunitária. São pessoas que não se preocupam com o todo, com o corpo, se preocupam apenas com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas têm como reconhecimento. A gente, muitas vezes na vida da igreja, a gente caminha sozinho. A gente não compreende que a minha parte serve ao todo, ao ponto de que eu tenha que descobrir qual é o meu chamado para servir a comunidade. Eu tenho dito que vocação é o encontro das nossas habilidades e inabilidades com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Nesse encontro reside a vocação. Não tão somente na minha qualidade, na minha capacidade, mas naquilo que Deus quer através da minha vida. É claro que existem outras compreensões, mas uma compreensão pessoal que se aplica a esse texto. Cada um de nós faz o seu trabalho, aquilo que Deus deu para você fazer. O que você faz no corpo? Como que você serve a comunidade? É muito comum na vida comunitária, e eu sempre falo isso por ter vivido a experiência como pastor, que muitas pessoas acham que o problema da igreja é a ideia. E aí elas chegam, pastor, por que o senhor não faz isso? Eu chamo isso de dom da ideia. Numa reunião de trabalho, numa reunião com o corpo, olha, mas por que nós não fazemos isso? E a grande dificuldade é o engajamento com essa ideia, é o envolvimento, o comprometimento, a dedicação com a ideia. Então, quando você for participar dando uma ideia, não dê apenas a ideia, dê o seu engajamento em torno dessa ideia. Cada um tem que fazer a sua parte, visando o todo. Cada um compreendendo a sua vocação, o seu propósito enquanto comunidade. Eu tenho uma experiência pessoal em relação à corrida. Há algum tempo atrás eu comecei a correr, né? E eu me lembro que eu fui treinar num grupo de corrida e quando eu cheguei nesse grupo de corrida, logo nos primeiros treinos, o professor dizia, olha, nós vamos treinar nesse espaço, é um parque aqui na cidade de Sorocaba, e nós vamos correr tiros curtos, preparar o nosso fôlego, nós vamos ter um ritmo, vamos correr. Mas eu, naquele momento, na minha cabeça, era assim, poxa, correr é correr. E quando começou o treino, eu saí em disparada. Saí correndo. E deixei o grupo para trás. E olhei para trás e falei, puxa, mas eu estou começando agora, já estou começando tão bem. E esses que estão há mais tempo estão tão atrás. E a maioria ainda idosos, né? Pessoas mais velhas. E eu comecei, dei uma volta, 2 voltas. E na terceira volta já comecei a sentir dores. Já comecei a cansar. E eu comecei a perceber aquele pelotão
pelotão, aquele grupo se aproximando de mim, e eu tentava de alguma forma me desvencilhar, me distanciar, mas aquele grupo vinha devagar, num ritmo, todos juntos, e de repente aquelas pessoas até mais velhas do que eu, mas muito mais preparadas, me deixaram para trás, e eu fui vendo eles se distanciando, né? E fiquei para trás. Quando terminou o treino, o professor falou: olha, sabe por que eles correm juntos? São corredores já experientes, pessoas que já estão há muito tempo treinando. Eles entendem o seu próprio treino, a sua própria corrida, mas quando eles correm juntos, há um ritmo, há um cuidado, há uma forma de que esse treino não lese individualmente, mas esse coletivo, esse grupo compreende que não é uma corrida de 100 metros, é uma longa corrida, uma maratona, e isso fortalece e dá ritmo a todos que estão ali. E olha que interessante, não é uma corrida coletiva, não se ganha um prêmio de correr em grupo, mas estar em grupo faz com que individualmente as pessoas tenham um melhor desempenho, um desempenho saudável, e isso se aplica à vida comunitária. Olha, cada um faz visando o todo, e quando nós servimos o todo, isso é saudável para o nosso desempenho, para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. E nós precisamos constantemente nos perguntar, como membros da comunidade, como aqueles que fazem parte dessa lavoura, que nós temos o nosso papel. E aqui eu quero fazer também uma aplicação simples em relação à missão da igreja. A missão da igreja é uma missão que cabe a cada um de nós. Cabe a mim e a você. Nós temos como secretaria enfatizado isso. A missão é de todos. Pregar o evangelho, proclamar o evangelho, as boas novas, cabe a cada um. Não é apenas o pastor Rodrigo, não é apenas a pastora Ana Isaura, não é a instituição, mas individualmente, eu e você somos chamados a anunciar e a proclamar o evangelho de Deus. O que aconteceu nos últimos anos é que houve uma institucionalização dessa responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade de pregar. É do clero, são dos pastores, são dos líderes, é da instituição, e aí a igreja passa a ser um organismo atrativo, ou melhor, uma organização atrativa, e ela esquece de enviar as pessoas, esquece de capacitar as pessoas e despertar a consciência de que individualmente, cada um de nós, temos a responsabilidade de sermos missionários e missionárias diante da responsabilidade de pregarmos o evangelho. Então, quando Paulo diz assim, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, significa que você é um missionário onde você está. Na sua casa, inicialmente, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu comportamento diante da sociedade, no seu comportamento virtual, nas suas relações afetivas. Nós temos a responsabilidade individualmente de pregarmos o evangelho. É claro que é importante que a igreja, enquanto instituição, pregue o evangelho, a igreja local. É claro que é importante que o presbitério se preocupe com isso, com o sínodo, com a igreja nacional, mas esse movimento bíblico saudável vem do indivíduo, do membro, de cada participante da comunidade, para que juntos com essas esferas nós possamos resgatar esse conceito da missionalidade intencional e da responsabilidade que nós temos em missão. Cada um de nós, como partes dessa lavoura, como integrantes dessa comunidade, temos o nosso papel, a nossa vocação e a nossa responsabilidade. O terceiro aspecto, e é um aspecto interessante quando o texto discorre, é que no versículo 9 ele usa um outro termo, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Interessante isso, porque ele diz, olha, nós somos servidores de Deus, cada um faz o que Deus estabeleceu para fazer, e nós somos companheiros. E eu tenho uma percepção desse texto, nesse movimento, né? Somos servidores, cada um faz, e somos companheiros, é porque ele retira todo o sentimento de competitividade. Nós somos companheiros, a corrida não é contra o outro. Eu não estou competindo com aquele grupo que veio atrás de mim.
eu faço parte daquele grupo, eu faço parte da mesma jornada, nós estamos na mesma jornada, na mesma caminhada, diante dos mesmos desafios. O que é a igreja? A igreja é o local onde nós caminhamos lado a lado, lidando com as nossas dificuldades, com as nossas crises, com os nossos pecados, com a nossa natureza. Nós estamos em constante exposição a essa transformação pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que Paulo fala em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós é fiel para completá-la. Nós somos companheiros nessa jornada, nós estamos juntos como companheiros nesse propósito, claro, da missão de pregarmos o evangelho, mas também na caminhada enquanto igreja, na caminhada enquanto peregrinos, na caminhada enquanto pessoas que seguem a Cristo. Quero citar aqui uma frase muito interessante, que eu já falei em alguns eventos, talvez você tenha ouvido e visto nas redes sociais, uma frase do Frank Viola que diz assim: a vida cristã não é sobre você ou eu, é sobre nós. E isso é a igreja. A vida cristã não é sobre você ou eu, é sobre nós. É uma jornada comunitária, coletiva. Num mundo competitivo, onde as pessoas competem, né? A gente percebe isso nas redes sociais, é um local onde as pessoas exibem os seus troféus, elas colocam a sua vida para serem admiradas. A igreja é um local de companheirismo, a igreja é um local de jornada, de caminharmos lado a lado, de amizade, de vínculo, de cuidado, especialmente nesses dias de enfermidades. A igreja é o local que deve ser a comunidade terapêutica, onde as pessoas estão nessa caminhada da cura, na caminhada da reconciliação, na caminhada da restauração. Quando nós falamos sobre igreja, lavoura de Deus, nós então consideramos: somos todos servos, servimos em mutualidade, em reciprocidade, cada um tem o seu propósito e a sua vocação, e somos companheiros nessa jornada. Somos companheiros no trabalho e no serviço de Deus. Não caminhe sozinho. Não deixe que esse tipo de competitividade, que inclusive existe entre muitos líderes, né? Não há espaço para amizade. Onde há competição, não há espaço para amizade. Quando a gente vê Paulo discutindo sobre essa questão dele ou de Apolo, talvez o que as pessoas queriam nesse contexto é que houvesse uma inimizade entre eles. E Paulo inicia muito firme, diz: olha, não é isso. Nós estamos na mesma condição, cada um fazendo a sua parte. Ele fez a dele, eu fiz a minha. Nós não estamos competindo. A igreja não é um local de competição. A igreja não é um local onde nós exibimos as nossas conquistas. A igreja é um local onde nós somos companheiros de jornada da vida, aonde eu compartilho o meu ombro, aonde eu apoio e dou suporte, aonde eu sou cuidado, aonde eu compartilho a vida diante da minha responsabilidade de proclamar o evangelho e de servir. Quero terminar essa mensagem orando por você, fazendo dessa reflexão um ponto de contato com a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis, diante de um cenário de injustiças, de enfermidade. E eu tenho a certeza que Deus nos chamou para esse momento, para sermos lavoura dele nesse contexto. A igreja precisa ser uma proclamadora de esperança no meio de um mundo de pessimismo. A igreja precisa ser uma proclamadora de justiça no mundo de injustiça. E a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica num ambiente onde as pessoas a cada dia estão enfermas, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor, eu quero orar sobre essa palavra, pedir que ela venha ao nosso coração, que o teu Santo Espírito, ó Deus, incomode cada um de nós e que possamos ter discernimento para aplicá-la em nossa vida. Abençoa a vida do Rodrigo, da Ana Isaura, abençoa essa querida igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero buscar e
Quero louvar e ouvir ao Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te pedir para hoje e sempre te honrar e teu amor mostrar. Senhor Deus e Pai, nesse instante, Senhor, continuamos em oração, na Tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, pelo dom da sabedoria. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado conosco nesses tempos difíceis, nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que muitas vidas estão sendo ceifadas, Senhor. Mas nós queremos te agradecer porque, mesmo nesses momentos difíceis, o Senhor tem estado conosco, tem nos livrado desses perigos, desses males, tem nos abençoado. Aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dificuldades financeiras, mas de uma forma ou de outra nós sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós, Deus. Queremos te agradecer, somos muito gratos a Ti, ó Deus, pelo dom da vida, né? Somos gratos por tudo, todas as bênçãos que o Senhor tem dado à nossa vida, à vida da nossa igreja, à vida dos nossos irmãos, Deus. Somos muito gratos por tudo isso. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e queremos te dizer que nós seremos eternamente gratos, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos, por todos os cuidados que o Senhor continua nos dando, Deus, apesar de nós. Queremos te agradecer, em nome de Jesus, amém. Desafiados, encorajados e alimentados pelas Sagradas Escrituras e pela Santa Comunhão, sejamos despedidos com a bênção apostólica para uma vida missionária. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre a IPI de Aracaju, lavoura de Deus, e que essa mesma bênção recaia sobre cada discípulo e discípula de Jesus, fiéis testemunhas, anunciadores do Evangelho,
semeadores da boa semente da palavra. Que essa bênção esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados e minhas amadas, se você puder, permaneça em casa. Se não for possível, vá para a sua missão, cumpra o seu papel profissional, dê prosseguimento às suas tarefas e saiba sempre que o nosso Deus é com você, hoje e sempre, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Que Deus lhe abençoe. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus.